firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem, e a fé, meu Pai, agrada a Ti, pois sem fé impossível é agradar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, clamamos, Senhor, a Ti, nesta noite, Senhor, tão maravilhosa e gloriosa de oração, ó Pai, a cujo Jesus, já estamos, ó Deus, ajoelhados na Tua santa e poderosa presença, Senhor, a clamar e a suplicar, Jesus, as Tuas misericórdias, ó meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, Senhor amado, Senhor querido, Jesus, ó Jesus, faz a Tua obra, Senhor, na nossa vida, abençoa, Senhor, a nossa vida espiritual, Jesus, 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 perdoa, Senhor, todos os nossos pecados contra Ti, perdoa no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, perdoa, Senhor meu Deus, os votos não cumpridos, ó Deus do céu, perdoa, Jesus, tudo que fizemos de errado, Senhor, que entristeceu Teu Santo Espírito, ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus. Ó, tem compaixão, Senhor, ó, tem misericórdia, meu Jesus, Senhor que é grandioso, Senhor que é bendito, Senhor que é soberano, Senhor que é tremendo, Jesus, ó Jesus, ó Jesus, venha, Senhor, nos impactar com Teu poder celestial, Jesus, nos ajuda, Senhor, a orar sem cessar. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a ser vigilantes, ó Deus, para que nós, ó Deus do céu, não venhamos nos entregar ao pecado, à iniquidade, Senhor. Jesus, ó Jesus amado, ó tenha misericórdia de nós, Senhor, ó tenha misericórdia da Tua igreja, ó tenha misericórdia do Teu povo, ó Jesus amado, ó Jesus que é puro, ó Jesus que é soberano, ó Jesus que é tão lindo, ó tem Jesus compaixão, ó tem Jesus amado piedade de nós. Só o Senhor é Deus, a cujo Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Senhor meu Deus do céu, Senhor meu Pai, ó tem Jesus piedade de mim, me ajuda, Jesus, a não fazer a minha vontade, mas a Tua, me fortalece aonde eu sou fraco, Senhor. Toma nas mãos, ó Pai, este querido irmão, essa querida irmã, Senhor Jesus, na oração, no jejum, na santificação. Fala conosco, Senhor, pelas Suas infinitas misericórdias, ó Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, liberta o homem e a mulher da rebelião. Liberta agora, Jesus querido, esta vida, Jesus, do espírito de opressão. Grande Deus e grande Pai, venha libertar o homem, Jesus, e a mulher da violência doméstica. Sim, nosso Jesus, olha quantos casais, ó Deus, que já separaram, ó Pai, ou já estão, Jesus amado, a se separar por causa da violência, por causa dos palavrões, por causa das humilhações. Sim, nosso Jesus, repreende todo o mal dentro dos lares, que derrama a Tua paz, o Teu amor na vida deste casal, Senhor, que já perdeu o amor genuíno um pelo outro, e agora, Jesus, aquele amor que tinha já se transformou em ódio, porque, Jesus amado, Satanás entrou, Senhor,
enganou este irmão, enganou esta irmã, e agora, Jesus, eles se odeiam, mas o Senhor é grande para restituir esta família. Senhor da glória, tenha piedade do meu irmão, da minha irmã, que está passando tanta luta espiritual, financeira, conjugal. Jesus, ó Jesus, pesa as suas mãos, ó Deus, na vida de todo rebelde, Jesus, a qual está atrapalhando a esposa de fazer a obra. Pesa, Jesus amado, a mão, Senhor meu Deus, na vida, Senhor Deus, de toda mulher rebelde, Jesus, que está, meu Pai amado, impedindo o teu servo de fazer a tua obra. O sangue de Jesus Cristo tem poder, Senhor da glória. Sim, Jesus amado, te pedimos, ó Deus, não pela condenação do nosso próximo, ó Deus, mas para que haja salvação, Senhor Jesus, na vida dessa pessoa, deste irmão, dessa irmã, Senhor, que tem impedido o teu cônjuge de fazer a obra do Senhor. Sim, nosso Jesus, da mesma maneira, Senhor, que Paulo entregou aquele homem, Senhor Deus, que estava em prostituição, Jesus, glórias a Deus, ó Pai amado, em prostituição tal dentro da igreja, ó Senhor da glória, e Paulo chega a dizer, Senhor Deus, que aquele tal homem viesse ser entregue a Satanás, para que a carne, Senhor Jesus, viesse a ser destruído, Senhor, para que houvesse, Senhor, a salvação, pelo nome, pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor, amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento ao povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Estarei lendo Isaías, capítulo 12, a partir do versos 1. Glória a Deus. Isaías 12, a partir do versos 1. Glória a Deus. Isaías capítulo 12, a partir do versos 1. Glória a Deus. Que diz assim: E dirás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: Graças te dou ao Senhor, invoquei ao nome do Senhor, fazei notório os seus efeitos entre os povos. Contai quão excelsos é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra, exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estarei louvando o corinho 667, amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo
Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em suas mãos. Senhor, quero ser como tu. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos receber o diácono Gabriel com mais palmas para Jesus? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus? Glória a Deus. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes, tome a tua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Tu vives reclamando, é porque não tem fé. Quem crer em Jesus Cristo não tem medo da maré. A luta vem e passa e tudo se reluz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Se o inimigo vir te desanimar, dizendo tu não podes lá no céu entrar, Cristo é o caminho que ao céu conduz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Sai você do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tem almas pra salvar. Glória a Deus, as palmas que exaltam o nosso Jesus. Aleluia. Qual vai ser o próximo irmão ou irmã? Vamos receber o irmão Roberto com mais palmas para Jesus? Muitos irmãos com a paz, tudo amém? Vamos louvar o 299. E pediu da igreja. 299. 290. Vamos ver aqui. O Senhor nos esperamos, que escute a oração. No teu servo já clamamos, com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma petição. O Senhor me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma petição. Dá-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder. Do teu templo a Deus se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma petição. Dá-nos dom do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor.
para que tudo que tem dito cumpra-se, meu Redentor. Dou de graça, Rei da glória, pois ouviste a petição, belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. E mais palmas de Deus. Aleluia. Vamos receber o presbítero Antônio com mais palmas para Jesus, igreja? Aleluia, Jesus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus, exalta o Senhor com as palmas, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tinha separado aqui, né, meus irmãos, um hino para louvar o Senhor, né? Mas o Senhor já usou o irmão Roberto para louvar o Senhor com esse hino, né? O 290, né? Mas eu vou agradecer o nome do nosso Jesus, louvando ao Senhor com o hino 289. Certinho, né, irmão Roberto? Certinho, 289, desde já eu convido toda a igreja do Senhor. Vamos junto, igreja, louvar o Senhor e agradecer o nome dele com esse hino, porque ele merece toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada ao nosso Jesus maravilhoso, amém? Glória a Deus. Vamos prestar atenção na letra do hino 289. Asperge hoje meu coração com o sangue teu, ó Redentor. Liberta-me da vil tentação com o sangue teu, Senhor. Toda a igreja. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção de todas as dúvidas do temor. No sangue teu vem me lavar dos males do grande tentador. Ó, queiras me livrar sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção, refúgio achar ao pecador, no sangue teu, ó meu Jesus. Asperge-me sempre, ó Senhor, no sangue lá da cruz. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Ó, vem me enchendo do teu vigor, pelo maná do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz por tua cruz e sangue teu, com ricos dons, ó, me satisfaz e faz viver o céu. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sobre o sangue expiador, eu tenho proteção.
coração. Amém, igreja? Agradeço a oportunidade e as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos receber Pai com mais palmas para Jesus? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou louvar o 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te farás o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mais algum irmão? Vamos receber a irmã Rosiane com mais palmas para Jesus, igreja? Saúde, povo de nação, que poderosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aleluia. Primeiramente quero pedir perdão aos meus irmãos, né, pela aliança, que às vezes eu não sei o que acontece, mas minhas mãos enchem bastante, né, incha, aí eu tiro, né, e eu esqueço de colocá-la novamente. Peço perdão aos meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com 456? Essa igreja que louvem comigo, 456. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor que Jesus me veio dar. Ele me
derramado, para Deus lhe consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu, pra sempre, pois salvou o perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Já são para Jesus. Glória a Deus. Vamos receber a irmã Franciele com mais palmas para Jesus, igreja. Salve a igreja, papai do Senhor, amém? Quero louvar o hino 113. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido pela vida até ao fim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador. Ó, transforma minha vida, seja meu o teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Se maior intimidade para mim possível for, quero mais ser atraído a ti, meigo Salvador. A que fique em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti minha salvação. Escondido inteiramente em ti minha salvação. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Mais algum irmão ou irmã? Glória a Deus. Vamos receber o pastor Lucas com mais palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de adoração, né? Vamos adorar então o Senhor com 124, amém? Glória a Deus.
E domingo já vou ensaiar o 380 com o irmão Roberto, né, irmão Roberto? É, bênção de Deus. Eita, agora. 124. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças em dele mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentei. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o
oportunidade, meu Jesus. Glória a Deus, as oportunidades se encerraram. Tem algum irmão ou irmã que está de campanha? Para nós apresentarmos a campanha e passar para o presbítero Antônio. Glória a Deus. Aleluias. Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, pedimos, meu Deus, que o Senhor venha estender, meu Pai, as vossas fortes mãos, meu Pai. Abençoa, Senhor, o propósito do irmão Roberto. Eu não sei, Senhor, o que o teu servo tem pedido, mas o Senhor que sonda e esquadrinha os corações sabe, meu Pai, da intenção do ser humano. Abençoa o seu pedido, a sua petição. Abençoa a sua campanha e venha responder, Senhor, com o vosso Espírito Santo, pois o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Venha abençoar, Senhor, e fala conosco esta noite. Usa o teu vaso, meu Pai, para a honra e para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Amém e amém. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber o presbítero Antônio com palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salve a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, é só bênção e vitória, né, igreja? Quero agradecer, né? Graças a Deus, os nossos irmãos ouvintes que estão nos ouvindo neste momento. Quero agradecer a toda a igreja, né? Todos os irmãos que se esforçaram para estar aqui na casa do Senhor nesta noite, amém? Quero agradecer também ao nosso irmão Paulo Júnior, né? Que está aqui nesta noite para a honra e a glória do Senhor, né? Deus trouxe ele, né? Que o Senhor possa abençoar ele e abençoar cada um de nós. Vamos saudar os irmãos ouvintes dizendo assim: a paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. E as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja, eu quero pedir aqui, aleluia, Jesus, para a igreja do Senhor. Quando vocês for orar, vocês apresentem uma causa que eu coloquei na presença de Deus. Então é só Jesus que pode fazer, né, o impossível se tornar possível aquele que crê. E eu creio, né, na minha bênção e na minha vitória. Então eu peço toda a igreja do Senhor, quando você for orar, Senhor, visita lá aquela causa do irmão Antônio, abençoe ele lá, né, porque é coisa boa, né, graças a Deus, tudo é para o crescimento da obra do Senhor, amém? Então que você não venha esquecer, lembre de mim nas suas orações e apresente essa causa. Porque quando o Senhor me der a vitória, eu vou vir aqui na frente, eu vou contar a vitória e vou lembrar os irmãos, o dia que eu pedi para os irmãos, aleluia, Jesus, orar ao Senhor, para que o Senhor venha ter misericórdia e me abençoar, amém? Glória a Deus. Vamos receber, aleluia, Jesus, o diácono Gabriel, que vai trazer a palavra. Receba o servo de Deus com as palmas, que roça o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Salve toda a igreja, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Com essa igreja, glória a Deus. Abre vossas Bíblias no livro de São Marcos, capítulo 11, glória a Deus. Eu peço a minha esposa, glória a Deus, que me ajude, glória a Jesus, na leitura da palavra de Deus. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ver os versos 12, 13, 14 e o 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos novamente com a paz do Senhor, amém? Vamos ler em Marcos, capítulo 11, versos 12, 13 e o 20. 12, 13, 14 e o 20. Amém? Todos se encontraram? Podemos ler? Glória a Deus. Que diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe: nunca mais coma alguém do fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Versos 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Glória a Jesus. Vamos fazer, glória a Deus, um instante de oração para que Jesus venha falar conosco. Glórias a Deus. Senhor nosso Jesus, fala conosco, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor Jesus.
que eu diminua, Senhor, e que a Ti cresça, Pai querido, Pai meu. Toma minha boca, Senhor Jesus, na autoridade do Teu Santo Espírito, Senhor da glória, para anunciar, Jesus, as verdades divinas, ó Deus, da Tua sã doutrina, meu Jesus. Amém. Que a igreja possa se assentar e exaltar o nosso Criador, que é o nosso Jesus. Glória a Deus. Mais palmas que engrandece o nosso Rei Jesus. Aqui nós vemos, igreja, que Jesus veio até uma figueira e não achou fruto algum dela e amaldiçoou ela. Se Jesus hoje vier até nós, o que nós temos para oferecer a Jesus? Será que nós temos o jejum? Será que nós temos a oração, a obediência? Será que nós estamos guardando a palavra, a doutrina? Ou nós estamos brincando de ser crente? Essa figueira representa crentes que não querem nada com Jesus. E todos aqueles que não querem nada com Jesus, Jesus vomita eles da tua boca. Muitas das vezes, Deus usa um vaso para a repreensão de um irmão, de uma irmã, e aquele que é repreendido fica bravo, não gosta da repreensão, quer viver da maneira dele. Mas Jesus, ele nos repreende é porque ele nos ama. Todo crente fofoqueiro, mentiroso, enganador, essa figueira aqui, ó, que Jesus amaldiçoou e ela secou. Quantos crentes que são dessa maneira, mentindo, fazendo dentro da igreja contendas, Deus arranca e lança fora. Porque o ímpio, igreja, não vai prevalecer na congregação do justo. E nós temos que meditar nesta palavra de dia e de noite, para que Satanás não venha tomar a coroa da nossa salvação. Porque nós vemos que nos dias de hoje, Satanás tem vindo de sapatinho de algodão e tem tirado a doutrina do coração de muitos irmãos e irmãs. Como está a nossa conduta como cristãos? A Bíblia diz, vamos se colocar um exemplo. Se uma pessoa tem 60 anos de crente, e essa pessoa se desvia e logo ela morre, tudo aquilo a qual ela fez de boas obras lá atrás, Deus não vai lembrar, porque Deus, ele se lembra de hoje. Por isso que nós temos que ficar firme com Jesus todos os dias. Nós temos que ser semelhantes às virgens prudentes que vigiaram. Teve azeite na tua lâmpada, até o último instante subiram com Jesus e entrou no repouso com o esposo. Muitos hoje estão sendo aquelas, vamos se dizer, pessoas a qual não vigiam, pessoas que não oram, que não jejuam, que são as virgens loucas, virgens imprudentes, que não carregam azeite consigo. O azeite do crente, o fogo do crente é a oração, o jejum, a vigilância, a santificação. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus, eles oravam no cenáculo, louvavam a Deus, testificavam, davam graças a Deus. Muitos crentes hoje querem receber a bênção de Jesus, mas não quer orar, não quer jejuar. Está sendo uma figueira que está sendo amaldiçoada. E Satanás vai até Deus acusar. Olha lá, ele guardava a tua doutrina e já não guarda mais. Dá a vida dele para mim. E Jesus, como advogado fiel, fala, Pai, dá mais um tempo para ele e para ela se arrepender. E Jesus dá 1, 2, 3, mas Jesus não obriga ninguém a nada. Jesus, ele se entristece de ver as pessoas escolhendo os maus caminhos. Porque hoje nós temos a oportunidade de aceitarmos a Cristo e morar na Nova Jerusalém. Infelizmente, muitas pessoas hoje não têm valorizado essa igreja que prega a sã doutrina. Aqui no Goiás, em outros lugares, eu nunca ouvi falar de uma igreja que prega a sã doutrina como essa. Glória a Deus, não é idolatrando a placa dessa igreja, mas porque aqui tem doutrina. E a doutrina que aqui é apregoada é uma doutrina verdadeira. Muitas das vezes as pessoas falam, ó, a igreja tal tem doutrina, isso e aquilo. Quando chega lá para ver, é apenas uma figueira torta. Chega lá, não pode tomar Coca-Cola, não pode tomar banho de sabonete, e assim vai indo por diante. E a Bíblia diz
que muitos se corrompem pelos comichões dos ouvidos e começam a dar ocasião a Satanás. O Espírito Santo de Deus é quem nos convence para largar o mundo. Mas Satanás está convencendo a muitos aí, para ser uma figueira torta, para ser uma figueira, para ser amaldiçoada, para ser lançada no fogo. Porque uma pessoa que não serve para Deus, ela é lançada no fogo, nas trevas exteriores. Deus não vai lançar o teu servo que guarda a sã doutrina no fogo do inferno, não. Mas sim os rebeldes. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Deus não criou o inferno para mim e para você, não. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio de nós escolher se nós queremos ir para o céu, obedecer e ir para o céu, ou não guardar a palavra e ir para o caldeirão de Lucifer. Porque Satanás está aí, querendo matar, roubar, destruir, bramando, fugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E nós temos em nossa volta uma multidão de testemunhos. Se você errar um pouquinho, o teu vizinho te acusa. Lá no seu trabalho, lá, dependendo da palavra que você falar, o teu amigo, o teu colega de trabalho vai te acusar. Ué, você não é crente? Da mesma maneira, é aquela irmã que tem um esposo descrente. Se ela errar um pouquinho, o marido fala: você não é crente? Da mesma maneira, é o irmão: você não é crente? E fica assim. Então, se nós somos uma figueira verdadeira, uma figueira de Jesus, uma figueira frutífera, nós temos que permanecer na sã doutrina. Se alguém nos afrontar, nós temos que permanecer calados. Orar por aquela vida em espírito. Já tem crente não, tem crente que se ele ouvir uma palavra de ofensa, ele quer discutir, ele vai contender, mas a contenda, ela não convém ao servo de Jesus que quer morar no céu. Porque as más conversações, igreja, é quem corrompe os bons costumes. Tem crente aí que fica dando ocasião para Satanás, fica falando aí o que não deve, e de repente ele se corrompe. Uns começam a falar mal do irmão, fala mal da irmã, e vai indo para lá e para cá, de repente cai e é lançado fora pelo próprio Deus. O crente que não toma a Santa Ceia, ele vai ser lançado lá no caldeirão de Lucifer também. Ah, irmão, mas eu não acredito nisso. Lê na palavra de Deus, procura lá na Bíblia Sagradas, procura aqui na Bíblia, leia as Sagradas Escrituras, que você vai ver que aquele a qual não é participante do corpo, que é a carne de Jesus Cristo, e também do sangue, esse não é digno de salvação, e esse não entrará no reino de Deus, e não tem parte com Jesus. Porque Jesus, igreja, ele é o pão da vida. É Jesus que nos dá vida e vida com abundância. E Satanás tem enganado. Não, irmão, você não precisa tomar Santa Ceia não, isso é conversa. Não, você pode ficar em casa aí, você pode ficar em casa lendo a Bíblia, orando, jejuando, e Deus vai estar recebendo lá. Mas Satanás, ele faz isso para esfriar a pessoa na fé. Porque nós vemos para cá, todos nós somos como, vamos se falar que eu sou o Tição, você é o Tição, o irmão Antônio é o Tição, e se todos nós nos reunir, ali aquele Tição vai se acender e vai ser um fogo muito grande. Mas aquele Tição que se apartar ali do fogo, ele vai se apagar. Quantas pessoas que se apartaram da igreja, de sã doutrina, eu vou lá para o outro ministério, porque aqui é só repreensão, aqui o pastor puxa muito a minha orelha, aqui o pastor parece que pega só no meu pé, eu vou para lá. Chega lá, se corrompe e vai para o fogo do inferno, está caminho para a boca do leão, que é Satanás. Jesus, ele não faz acepção de ninguém, mas Jesus escolhe a cada um pela obediência, e Jesus olha o coração. Não que Jesus vai salvar pelo coração, não, porque Jesus vai salvar pela nossa obediência, guardar a doutrina, santificar o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, e lançar tudo que é de Satanás longe de nós. Agora na internet aí está tendo um tal de profeta, pastor, missionário mirim aí,
a qual o povo quer linchar ele, por causa de supostos milagres que ele disse que está fazendo. Eu rasgo o câncer. Ele é Jesus? Eu filtro o teu sangue. Olha a conversa, olha que ousadia de uma criança que não é de Deus. Porque essa própria criança tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem lá o Instagram, está lá gravando seus vídeos, pedindo dinheiro para pregar a palavra de Deus. Uma pessoa assim de Deus não. Mas uma pessoa dessa é um anticristo, é um falso profeta. Porque todos aqueles que vai contra a doutrina de Cristo, esse é um falso profeta, é um anticristo. Então, igreja, nós temos que tomar muito cuidado, porque está tendo muitas enganações. A Bíblia diz que se fosse possível, Satanás enganaria até os escolhidos de Deus. Mas Jesus, ele não permite, porque Satanás faz cair fogo do céu. Satanás engana muitos aí, ó. Às vezes o crente começa aí sendo ser usado por Deus, de repente aí Satanás já sopra no ouvido dele um movimento estranho, de repente já está o crente sapateando dentro da igreja, o crente sapato de fogo, e assim vai por diante. E a pessoa vai perdendo a ocasião, glória a Deus, aquela comunhão que ele estava tendo com Deus. Muitos param de dar ocasião a Jesus e dar ocasião a Satanás. Você quer receber a bênção de Deus? Você não precisa ficar sapateando, pulando para cima, não. Porque Deus, ele é bom. Deus, ele usa quem ele quer, no momento que ele quer, na hora que ele quer. Mas tem pessoas que elas querem forçar Deus a usar ela. Ela não pode ver outro falando língua estranha que ela pega atrás. Bala, 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 bala. Glória a Deus, ela parece que está lá na favela lá. Ó. O sangue de Jesus, ele tem muito poder. Se Jesus, igreja, está nos exortando nessa noite, é porque nós a cada dia precisamos melhorar. Porque todo dia é dia de culto de sã doutrina. Porque nós vivemos a sã doutrina. Se nós dizemos que nós somos crentes de doutrina, então nós temos que ouvir doutrina todos os dias. Se uma pessoa diz que é de doutrina e não quer ouvir a doutrina, não gosta de ouvir a doutrina, então ela não é crente de sã doutrina. Ela é crente mundana, é crente mundana. Ou seja, muitos se corromperam dentro da igreja, cresceram no berço evangélico. Mas quando ela parou de ouvir a voz dos seus pais, que são cristãos, quando pararam de ouvir a voz de Deus, se corromperam e hoje está no mundão. Quantas pessoas, a qual começaram no primeiro amor com Jesus, e hoje terminaram na carne. Quantas pessoas que se apressaram para se casar, e depois estão passando apuro, ou já estão até divorciados, porque não esperou em Deus. Espera em Deus em tudo. Não se afobe, não se apavore, porque pior é se o homem afobar. Se o homem colocar o carro à frente dos bois, ele vai se dar mal. Essa é a grande verdade a qual está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas estão agindo como Saul. Pessoas que são rebeldes, pessoas destinadas a pecar, como o povo de Israel, que Deus tirou do Egito. Quantos de nós que não está valorizando mais a sã doutrina? Quantos que não estão mais valorizando essa obra na tua cidade? A igreja está aqui, ó, no Pontal Sul, está na Independência, está lá em Goiânia, na 11ª Avenida, e muitos crentes moram pertinho da igreja e não vêm. Chegou uma época aí que um cidadão morava pertinho da igreja e não ia. Chegou o tempo lá do coronavírus, nessa época eu conversava muito com ele, ele estava lá praticamente chorando, a igreja já fechou, mas ele quase não ia para a igreja, e se dizia obreiro de Deus. Então, igreja, nós temos que valorizar essa obra aqui no Goiás. Aquele na qual tem essa obra na tua cidade, os irmãos ouvintes do canal do YouTube, valorize. Ore por essa obra, vamos orar por essa obra. Na tua oração, apresenta essa obra. Olha quantas cidades, olha quantas pessoas que estão carentes de ouvir a verdade, de ouvir a sã doutrina. Na cidade de Montavânia, lá na minha terra, quantas pessoas lá que estão lá enfeitiçadas lá por obras de macumbaria?
Quantas pessoas lá que são sedentas de ouvir a palavra de Deus, infelizmente lá não tem igreja de sã doutrina. Porque as igrejas que tinha lá que pregavam sã doutrina, a qual já se corromperam, a qual hoje já são igrejas modernas. E quantos crentes que estão no nosso meio, que querem ser crentes modernos? Eu quero ter o celular do ano. Eu quero ter o carro do ano. Eu quero ter isso do ano. E a tua salvação? Você está pensando só na tua faculdade ou você está pensando a cada dia em Jesus? Você está pensando mais na tua casa, na tua esposa, no teu esposo ou em Jesus? Tem crente que o foco dele é o marido. Essa é a verdade. Tem irmãos que é dessa maneira, irmãos, e o foco dele é a esposa dele. Mas a salvação é individual, o nosso foco é a Nova Jerusalém, e nós temos que olhar para Jesus. A tua salvação, ela está nas suas mãos. Você vai jogar ela fora para o Satanás engolir ela? Ou você vai ficar firme com Jesus para ser arrebatado naquele grande dia? Aquela figueira se secou. É o crente rebelde, é o crente que não quer nada com Deus, é o crente desobediente, é o crente a qual prefere as impurezas deste mundo. Porque lá em Apocalipse fala: quem é santo se santifique mais ainda. Ou seja, quem é injusto vai ser mais injusto ainda, e quem é justo vai ser mais justo ainda. Porque nós vimos que nos últimos tempos agora está aparecendo cada tipo de coisas terríveis, abomináveis aos olhos de Jesus. O nosso Jesus, ele chora lá do céu por ver tanta corrupção na terra. O homem deixando o natural que Deus o criou. A mulher cortando o cabelo, ficando como homem. O homem pintando as unhas. Tem homens aí que gostam de passar batom. Tem homens aí que pintam seus cabelos, tatua aí o teu corpo e pensa que vai morar no céu. E vai lá para o caldeirão do Lulu, lá de Satanás lá. Então nós temos que refletir, temos que pregar a santa palavra de Deus e não vamos correr de pregar a verdade. Tem pessoas que você chama ela para pregar: não, hoje não, deixa para amanhã. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que é para nós fazer hoje, não vamos deixar para o amanhã o que nós temos que fazer hoje. Porque o amanhã pode ser muito tarde. Às vezes o teu amigo está sedento da palavra, Deus te toca para você falar de Jesus e você não fala. E se ele morrer após minutos? Jesus vai cobrar da minha e da tua mão aquele sangue a qual Jesus revelou para nós anunciar a verdade e nós não anunciamos. Tem muito crente hoje que está brincando dentro da casa de Deus. Não, eu estou seguindo Jesus. Quando ele chega na casa dele, ele não ora, não jejuma, não lê a Bíblia, já é um desviado. Chega em casa, ele já está pensando em tirar a camisa porque está calor. Mas eu não posso tirar a camisa por causa do pastor Eduardo. Mas se eu tirar a camisa aqui, eu já vou estar de prova. Ele já é um crente desviado, já é um crente derrotado por Satanás. Porque não ora, porque não jejuma, porque não lê a Bíblia. Porque aquele que ora, aquele que lê a Bíblia, é uma verdadeira árvore frutífera, que vai dar fruto a Jesus a tempo e a fora de tempo. Mas aquele a qual está vivendo da tua maneira, está vivendo conforme o mundanismo pecaminoso aí, já é um crente derrotado e está indo para a boca de Satanás, e ele tem que se converter a Jesus de verdade. Muitas das vezes a pessoa fala: mas o crente de doutrina não tem graça, ele não pode tomar um pouquinho de vinhozinho, mas um pouquinho não tem nada, não pode embriagar. E esse pouquinho aí que não pode embriagar é que está levando muitos crentes aí para o inferno. Tem uma certa seita aí que eles falam que pode tomar um pouquinhozinho, mas não pode embriagar. Uma certa feita aí, eles com essa conversa aí, estava todo mundo embriagado lá, caído lá. Então a pessoa bebe um pouquinho, de repente já bebe outro pouquinho, de repente já está dominado pela bebida que é de Satanás. O homem de Deus, ele não precisa de bebida alcoólica, mas o homem de Deus, ele tem uma bebida que se chama bebida espiritual, que é o sangue de Jesus Cristo,
que dá a salvação. Ah, irmão, mas eu não vou ceiar mais. A sua salvação já está em risco. Se arrependa hoje dos seus maus caminhos e torne para Jesus Cristo. Ah, irmão, mas eu acho que a minha esposa está me traindo. Ah, irmão, mas eu acho que o meu esposo está me traindo. Vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus. Jesus não trai ninguém. Jesus, Ele é bom demais. Seu amigo te abandona, seu amigo te trai, seu vizinho te trai, a sua esposa pode te trair, o seu pastor, como Judas ali traiu Jesus, mas Jesus não trai ninguém. É um homem que trai a Jesus. Ah, Senhor, eu vou ser fiel com o Senhor até o fim. Pensar que ele sai da doutrina, é um traidor. Ele está entregando Jesus como Judas Iscariotes entregou. Quando nós dizemos que somos de Jesus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós se entregamos para o pecado, nós somos Judas que está traindo a Jesus. Porque nós, participantes do corpo de Jesus e do teu sangue, fazemos tal coisa, tal ato, ou seja, nós estamos caminhando para a perdição e para a boca de Satanás nós estamos indo. Vamos vigiar constantemente na oração, no jejum. Vamos olhar para frente. Tem crente aí que ele é igual caranguejo. Em vez de ele caminhar para frente, ele está caminhando para trás. Ele está igual a mulher de Ló. Lá Deus deu a ordem para ele sair de Sodoma e Gomorra, não olhar para trás. E a rebelião olhou para trás e perdeu a tua salvação. Quantos crentes que estavam no nosso meio e olhou para trás, hoje estão desviados e só não morreram ainda porque Jesus está dando oportunidade. Quantas vidas aí que Satanás não tem ceifado cada dia? No trânsito, avião caindo, barcos afundando. Quantas coisas que o diabo está fazendo aí, os demônios. E aqui nós temos Jesus, nós podemos orar a Deus e Jesus fazer a obra naquelas vidas. Temos que pedir o livramento para as pessoas no trânsito, para as pessoas aonde elas estiverem, porque nós vimos que a iniquidade tem se aumentado, porque a Bíblia diz, a palavra de Jesus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Hoje em dia nós vemos que muitas das vezes o amor da esposa para com o esposo, vice-versa, tem se esfriado. Às vezes a pessoa casa lá naquele primeiro amor, ai meu gatinho para lá, ai minha gatinha para cá, e é beijo para lá e para cá, e de repente Satanás tira aquele amor e coloca o ódio. Aquela esposa que amava o teu marido já o odeia, já tomou raiva dele, porque o Satanás ele é assim, veio para roubar, matar e destruir. Tem destruído o casamento de muitos aí, ó. Satanás ele vem devagarzinho, a pessoa nem percebe. Da mesma maneira que Jesus bate na porta do coração para entrar, Satanás ele também está batendo aí, ó, na mesma tecla todo dia, no ponto fraco de muitos, para derrubar, para entrar, para destruir essa vida, para levar para ele, para cativar lá nos infernos, lá amarrado em grilhões, a qual nunca mais ele vai sair de lá, por causa que ele preferiu o mundo, as coisas de Satanás, do que as coisas de Deus. Tem pessoas que dizem, eu amo Jesus. Você tem que guardar a palavra, porque Jesus diz, eu amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscarem me acharão. Mas Jesus também diz na tua palavra, aqueles que me amam vão guardar os meus mandamentos. Falar que ama Jesus, igreja, de lado é tão fácil. É tão fácil eu dizer, seu Olímpio, eu te amo. E o meu coração, como que está? E o teu coração, como que está diante de Deus? Está lavado e remido pelo sangue de Jesus? Ou é um coração que está cheio de contenda? Ou é um coração pecaminoso, ciumento, invejoso, exaltado, soberbo, que é uma árvore imunda, que é uma árvore que tem que ser cortada e lançada fora, se não se arrepender? Se Jesus vir hoje, será que ele vai achar alguma coisa boa em nós? Ou não? Temos que tomar muito cuidado com os nossos atos, com as nossas práticas.
Porque a Bíblia diz que aqueles a qual estão de pé, olhe para que não caia. Tem que vigiar. Muitos crentes aí não têm vigiado, têm dado ocasião a Satanás. Muitas das vezes Satanás está usando a esposa, o esposo, e lá o crente, o cristão, não está nem percebendo. Não vai para a igreja hoje não. Fica aqui comigo. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos embora para uma praça. Vamos embora lá para o parque de diversões. Vamos embora fazer isso, vamos embora fazer aquilo. E é Satanás usando para que a pessoa venha perder a comunhão com Deus. E aí a pessoa pega o costume. Todo culto de doutrina vai falhando uma vez, vai falhando outra vez. Pensar que não é um derrotado. Pensar que não ele cai. Porque ele esfria na fé. A Bíblia diz que nós temos que orar com os que oram. Ou seja, nós temos que jejuar com os que jejuam. Nós temos que buscar com aqueles que buscam. E ficar firme com Jesus. Se o seu irmão tiver caído, você não joga pedra nele não. Não vamos jogar gasolina no fogo não. Você apaga, o fogo é com água. Já tem cristão que não. Ele vê a fraqueza lá do irmão, da irmã, ele vai lá bater na fraqueza e aquela pessoa desvia. E aquela pessoa sai da igreja. Então, igreja, é tempo de nós nos despertar. É tempo de nós não dar ocasião a Satanás, como muitos têm se exaltado e têm caído. O próprio Deus, lá em Ezequiel, fala: ó querubim ungido, como que tu caíste? Porque Satanás era um querubim ungido que abalava toda a terra, toda a extremidade. Tinha o poder de destruir a terra quantas vezes ele quisesse, se o Senhor permitisse, é claro. Porque no dia quando ele elevou seu coração, igual muitos obreiros se elevaram, eu sou o melhor pregador. E muitos irmãos e irmãos que têm um dom de música para cantar, para compor hinos, se exaltou e hoje caíram, foi porque Satanás entrou. Porque deixou de ser uma árvore boa para ser uma árvore má. Porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Mas se nós dar lugar a Satanás, nós vamos ser templo e morada do diabo. Porque a Bíblia diz que nós somos uma casa. E quem é que está habitando nessa casa? Ah, irmão, mas eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Aí quando você vai ver lá, a fulana de tal que diz que é missionária, está com as unhas pintadas. Ela é templo do Espírito Santo ou do diabo? É do Satanás. Às vezes, lá o certo pastor, eu sou de Deus, sou cheio do Espírito Santo. Só é para ele está barbudo, está cabeludo, está parecendo um bode, e ele é do Satanás. Ele não tem nada de Deus na vida dele. Porque aquele que tem Jesus Cristo tem tudo, mas aquele que não tem, não tem nada. E muitos estão fingindo que tem Jesus e não tem coisa nenhuma. E eu e você que guarda a sã doutrina, nós podemos nos garantir que nós temos Jesus pela nossa obediência. Ah, irmão, mas eu estou guardando essa doutrina, mas eu acho que eu não tenho Jesus não. Então você está no lugar errado então. Como que você diz que está guardando a sã doutrina e diz que não tem Jesus? Então você está almejando as coisas lá do mundo. Você está almejando as coisas de Satanás. Porque se você é de doutrina, você tem Jesus. Agora, se você é um crente mundano, você não tem Jesus. Porque aquele que tem Jesus, ele é diferenciado do mundo. Às vezes a pessoa vê um cristão genuíno que guarda a doutrina, fala: ali vai um cristão de verdade. Às vezes tem pessoas que precisam cantar, precisam falar em línguas, precisam sapatear para dizer que é um cristão. Mas o cristão, ele é reconhecido de longe, pela luz do Espírito Santo está na vida dele. Porque Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E se essa luz do mundo habita em mim, habita em você, aonde nós passar, essa luz vai brilhar. Não por mim, não por você, não por formosura da irmã do irmão, não, mas por Jesus habitar em nós. Porque formoso é Jesus, lindo é Jesus. O homem pode fazer acepção, o homem pode falar: não, esse irmão é feio demais, mas para Deus é lindo demais o irmão. Da mesma maneira a qual muitos falam que a mãe nunca mente. Glória a Deus. E o nosso Jesus, igreja, ele fica de olho a todo tempo em todos nós.
com os olhos de chamas de fogo. Glória a Deus. Porque o nosso Jesus, Ele quer a nossa salvação. O nosso Jesus não quer que nós venhamos encobrir o nosso pecado para nós sermos lançados no fogo do inferno. Porque aquele a qual peca, confessa e deixa, alcança misericórdia e é uma árvore boa. Mas aquele que peca, esconde debaixo do tapete, é uma árvore má. Está só ali, ajuntando lixo debaixo do tapete. E quando aquele lixo começa a sair, logo estoura e o negócio lá está feio demais. É tempo de buscar a Jesus. É tempo de pensar e refletir. E escolher deixar o mundo. Porque muitas das vezes a pessoa fala, não, vou deixar para amanhã, para mim aceitar Jesus. E se Jesus vir a você hoje, como ele veio àquela figueira, e Jesus falar, é hoje que eu vou te levar, é hoje que eu vou vir para você, e Satanás vir te levar. Que maldição tão grande é o homem ser levado por Satanás. Isso que é maldição. Mas uma grande bênção é Jesus nos levar para a Nova Jerusalém. Isso é que é uma bênção tão grande. Quando você pecar, quando eu errar, não vamos esconder não, porque tudo tem uma consequência. É claro que também se confessar vai ter uma consequência, mas vai ser pequena. Davi, quando ele pecou, ele confessou e deixou, alcançou misericórdia, foi salvo. Já Saul pecou e não confessou, não quis se consertar e se deu mal. Quantos crentes que pecam, quer viver no mundanismo lá, não quer ficar sobre a tutela do pastor, não. Quem manda em mim é Deus. Foi Deus que me ungiu a pastor, foi Deus que me ungiu a obreiro, foi Deus que fez isso e aquilo. E a Bíblia diz que nós temos que ter respeito pelos nossos pastores. Temos que confessar os santos. O santo é quem? O nosso pastor que guarda essa doutrina. Ele é um homem santo. Então tem que confessar e deixar para alcançar misericórdia. Porque o nosso Jesus é misericórdia, amor, mas também é justiça e fogo consumidor. Às vezes a pessoa pensa, eu vou fazer um mal para o irmão e não vai me acontecer nada. Porque o ímpio lá matou um lá e não aconteceu nada com ele, ele está vivo. Ele matou, foi preso e já está solto, ele pode matar outro e depois vai estar solto de novo. Tem uma certa feita que um cristão, aconteceu um problema na vida dele e ele falou, ó Senhor, eu vou desviar só um pouquinho, vou pegar aqui uma arma de fogo e vou lá resolver. Quando ele foi lá para resolver, lá mesmo ele morreu e desceu para a boca do Satanás. Porque quem faz justiça para nós não é a nossa mão. Quem faz justiça é o próprio Deus, é o nosso Jesus. Se alguém te fez o mal, não faça justiça com as tuas mãos não, porque nós não sabemos pesar na balança, mas Jesus sabe. Jesus sabe a consequência para cada pecado, para cada ato. Glória a Deus. Já deu tempo, glória a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Exalta o Rei Jesus com as palmas, glória a Deus. Aleluia. Glória ao Rei Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, revela ainda o mais profundo e o escondido pelo teu doce e poderoso Santo Espírito de Deus. Aleluia. As palmas que exaltam o Rei Jesus. Glória a Deus. Aleluia. No momento que eu estava orando, glória a Deus, eu me desconcentrei um pouquinho, glória a Jesus, porque o Senhor mandou falar para a nossa irmã Nelvaís, glória a Deus. Espera no Senhor, glória a Deus, e tudo por ti Ele fará. Glória a Deus, recebe em nome do Rei Jesus. Eu não sei o que é, glória a Deus. Glória ao Rei Jesus. O Espírito Santo de Deus, aquele que me revela e não se engana, glória a Deus, tem um laço muito grande armado para o nosso irmão Paulo Júnior. Mas vigia que o Senhor dá o livramento. Glória a Deus, recebe em nome do Rei Jesus. Glória a Deus. Tem algum vaso de Deus, aleluia, com algum recado, glória a Deus do Senhor Jesus? Glória a Deus. Tem não? Então vamos receber o pastor Antônio com as palmas que exaltam Jesus, igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo és o nome do Senhor.
Quem gostou da palavra, exalta o Senhor com umas palmas, igreja. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Palavra abençoada, né, igreja? Palavra boa, graças a Deus, né? E cada dia o Senhor possa usar mais e mais, né? O irmão Gabriel e usar toda a igreja do Senhor, né? Para pregar a palavra, a doutrina do Senhor a tempo e a fora de tempo, amém? Levanta as tuas mãos para o alto e diz assim: Jesus, revela ainda, Senhor, o mais profundo e o escondido pelo Teu Espírito Santo. E as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela e não se engana. Tem uma pessoa aqui do lado das irmãs, glória a Deus, aleluia. Seu coração, aleluia, Jesus, está um coração assim, magoado, glória a Deus, aleluia, pelas coisas que está, aleluia, Jesus, acontecendo, glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor manda, aleluia, Jesus, essa irmã esperar no Senhor, glória a Deus, aleluia, porque a obra é de Deus, amém? Que é de Deus, aleluia, ainda não, eu conto um, vai mandar os risos, receba com as palmas, que exalta o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, santo, santo és o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela e não se engana. O Senhor manda dizer para uma irmã que está aqui, aleluia, Jesus, no nosso meio, glória a Deus, aleluia. O Senhor manda essa irmã esperar só mais um pouquinho, glória a Deus, porque aquela petição que você fez ao Senhor, Ele está trabalhando para te entregar. Que é de Deus, aleluia, Jesus, ainda não. A irmã Rosiane, receba com as palmas que exalta o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que revela e não se engana. O Senhor manda dizer para uma irmã: se você crê, Jesus, o Senhor vai queimar essa enfermidade na região do pé da tua barriga, essa cólica que te incomoda. Que é de Deus, se você crê, o Senhor vai queimar. A irmã Roberta lá, ó, receba com as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo és o nome do Senhor. A última revelação, glória a Deus, aleluia, faz saber o Espírito Santo de Deus. O Senhor manda dizer para um varão que está aqui no nosso meio, aleluia, Jesus, não desanima. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor, Ele segura nas tuas mãos e te dá vitória. Que é de Deus, é o irmão. Ainda não, o irmão Paulo Júnior. Receba com as palmas que exalta o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Foi somente até aqui, igreja, com o Espírito Santo de Deus usou a minha pessoa. Quero perguntar se tem algum vaso. O irmão já perguntou, né? Tem algum vaso aí com algum mistério, né? Glória a Deus. Então, irmão, quero perguntar se tem alguém que a gente testificar de alguma revelação, ou você quer testificar, aleluia, Jesus, do livramento que o Senhor deu, né? Ou mesmo você, aleluia, Jesus, quer pedir uma oração. Aí, irmão Roberto? Para você? Vamos receber a minha esposa com as palmas, que exalta o nome do Senhor Jesus. Queria contar uma bênção que a neném recebeu. Que ela estava umas 2 semanas com o intestino muito preso demais. Quando ela palpava a barriguinha dela, chega a sentir umas pedras. E a gente tentava de tudo, todo remédio, e dava fruta para ela de todo jeito, não estava adiantando. Aí eu estava pensando até já de levar ela no hospital para fazer lavagem no intestino dela. Aí minha mãe pediu para o irmão Eduardo fazer uma oração para ela. Se Deus desse a bênção, a gente ia contar a bênção aqui na frente. Aí, logo depois, acho que foi uns 2 dias, ela melhorou a barriguinha e até hoje está melhor. E mais palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos receber o brilho da casa de Deus, a irmã Roberta, com as palmas que exalta o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu vou dedicar a revelação do pastor Antônio. Ele estava sentindo umas dores assim no pé da barriga. E até fui no médico, né? Ele me pediu a ultrassom para ver o que se tratava. E como eu tive lá no parque, eu fiquei com medo, né? De ter coisa relacionada a ultra, essas coisas. Mas eu levo a minha bênção para casa. E quero contar também os livramentos que o Senhor concedeu para a Rebeca. O Senhor concedeu 2 livramentos para a Rebeca, dela se engasgar com algo, né? E bem na hora ali, o primeiro eu enfiei a mão assim na boquinha dela e tirei, esse negocinho estava na boca dela, e o outro foi o Adriel. E o outro livramento também que Deus deu para ela é que a Rebeca, ela tá nessa fase de ficar engateando, né? A gente deixou ela na cama. E eu não sabia que criança é muito ligeira, e quando olhei para a Rebeca, quase que ela ia cair de cabeça assim no chão.
E aí na hora eu segurei na roupinha dela assim, eu sei que ela girou assim, eu segurei na roupinha dela e depois puxei ela para cima. Mas eu agradeço o Senhor, né? Por ela ter caído e minha filha está bem. Eu agradeço a oportunidade e a ação de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais alguém? Aleluia, Jesus. Não? Então, que senhor. Irmão Roberto, vamos receber o servo de Deus com as palmas, que exalta o nome do Senhor Jesus. Irmão capaz, amém? Não me falar, mas sempre é bom de encontrar livramento, porque como anda na BR todo dia, para lá e para cá, de lá para cá na BR, é muito perigoso. E Deus me dá um livramento todo dia, porque eu vou buscar meu serviço, é muita carreta na estrada, muito buraco, grande, né? Muitas vezes você está indo atrás de um carro, atrás do caminhão, quando você vê, ó o buraco. Aí você vai jogar para um lado carro, para o outro lado carreta. E sempre Deus me dá um livramento, que ontem mesmo eu estava indo buscar meu serviço, bem de eu estava indo para o condomínio, uma carreta vem lá pra cá, igual besta ela assim na rua, pra lá, pra cá, que já tava meio eu tava correndo demais, bagunçado assim. De repente eu de moto, ele jogou quase na minha frente assim, de repente jogou de uma vez. Se não fosse Deus tirar a carcaça da minha frente, eu bati de frente com ela. Por causa de um buraco, que a gente vai desviar, não tem como pular nem pro outro, aí bate de frente. Então se não fosse Deus, eu não estaria ligado. Sempre Deus tá dando livramento pra gente todo dia, né? Eu agradeço o meu mais fácil pra Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos receber a irmã Franciele com as palmas, que exalta o nome do Senhor Jesus. Salve a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero contar também um livramento. Não lembro se foi ontem, se foi anteontem, que eu ia colocar minhas crianças na cama para trocar, né? Por fralda para dormir. Eu tava com a bebezinha no colo, já ia jogar em cima da cama. Quando eu olho, um bicho desse tamanho assim, o meu esposo falou que era uma abelha rainha, mas eu não sei ao certo. Eu só sei que eu fiquei assustada com aquilo, né? Fui dar uma chinelada, o bicho voou pra cima assim, ele que teve que matar, né? Eu não sei nem como que entrou aquele bicho lá dentro do meu quarto, mas graças a Deus o Senhor fez a gente ver a tempo, né? Porque eu poderia apagar a luz e deitar lá com as crianças ou pôr elas lá e não ver, e o bicho picar elas, né? Ia ser choro até não sei que hora. Eu agradeço a Deus por isso. É só para Jesus. Glória a Deus, aleluia. A irmãzinha. Vamos receber a irmãzinha com as palmas, que exalta o nome do Senhor Jesus. Eu primeiro dizendo, a paz do Senhor. Eu fiquei ali quietinha, não ia contar não, que estava surgindo da gripe, né? Você vai deixar, né? Mas Deus falou forte no meu coração, né? A Laura está na fase de esconder, né? Quando a gente esquece um pouquinho, ela está escondendo para a gente achar ela. E nesse dia ela pegou e se escondeu. Direto ela esconde, a gente procura, ela fica caladinha, não fala nada. E nesse dia ela pegou a cortina lá de casa da sala, é de lona. E ela pegou e se enrolou todinha na cortina. E ficou sufocada lá dentro. E eu chamando, Laura, cadê a Laura? Nada ela respondeu. Aí eu fiquei, meu Deus, cadê essa menina? Quando eu olho, meus irmãos, ela estava enrolada na cortina. Ela já estava com falta de ar. Né? Ela estava toda suada já. Eu falei assim, Laura, por que você faz isso, Laura? Né? Mas é criança, né? Nessa fase a gente tem que ficar 24 horas atrás dela, porque senão, né, quando vai achar, tá? Né? Então foi um livramento que Deus deu para ela, né? E muitos livramentos que sempre Deus dá, né? E agradeço pela oportunidade, uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele cuida, né, meus irmãos, do menor até o maior, né? Principalmente as crianças, que é o futuro da igreja, né? Então Deus, ele tem cuidado, tem zelado, né? A irmã Rebeca mesmo já recebeu muito livramento, é uma das crianças que já vai receber o livramento. É porque Deus tem um projeto, o inimigo, né, sabendo disso, então o inimigo fica sempre investindo, mas Deus sempre dá a vitória, amém? Peço que a igreja do Senhor se encontre de pé em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final. Glória a Deus, aleluia, Jesus, vamos orar ao Senhor.
Senhor nosso Deus e Pai, Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de graça, Senhor, mais uma vez, ó Pai, queremos agradecer ao Senhor, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Papai, a qual o Senhor nos concede diante da Sua presença, Senhor, mais um dia de livramento, a qual o Senhor nos deu, ó Pai, obrigado pelo Senhor ter nos trazido em paz esse culto maravilhoso, ó Pai, esse culto voltado e direcionado ao Senhor, Jesus querido, que o nome do Senhor foi glorificado nesta noite, ó Pai, através da Tua igreja, Senhor, que o Senhor continua, Jesus, abençoando a Tua igreja, dando força, dando graça, que o Senhor continua, Pai, usando Teus vasos de honra, Senhor, vai usando, vai capacitando, Senhor, vai dando crescimento espiritual, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço a vida de cada um que aqui está, nossos irmãos ouvintes, Senhor, toma, Deus, nas mãos do Senhor essa causa, essa luta impossível do meu irmão, da minha irmã, essa bênção, Senhor, que está para chegar, Jesus querido, ó Papai amado, o Senhor, Deus, pode todas as coisas, Senhor, vai visitando todas as enfermidades, vai queimando, vai destruindo, vai jogando por terra, o Senhor sabe, o Senhor conhece, vai nos dando saúde e vitória, Senhor, para nós glorificar, exaltar o Teu nome e fazer a Tua obra, que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, igreja? Glória a Deus, quero pedir, o irmão Roberto, juntamente com o irmão Olímpio, para ungir a igreja, para orar, em posição de mão. Vamos despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus está terminada em nome de Jesus, amém. Vamos